Salve, salve, caríssimos alunos do curso Clio, muito bem-vindos ao nosso módulo Athena, né? Hoje é a primeira aula, né? A aula que inaugura esse módulo. O módulo Athena é um módulo dedicado ao estudo fundamentalmente das organizações internacionais, é um passeio pelo multilateralismo, pelos temas palpitantes da agenda multilateral, né? Como, por exemplo, meio ambiente, direitos humanos, questões ligadas a não proliferação e controle de armamentos, questões ligadas à segurança internacional, né, como o combate ao terrorismo, ao narcotráfico, né, e a outras práticas ilícitas internacionais. É um módulo denso, importante, né, vários dos tópicos que abordaremos aqui ao longo das semanas são cobrados de maneira recorrente no concurso. E começamos hoje já em grande estilo, né, uma primeira aula, uma aula de caráter introdutório, né, em que discutimos um pouquinho o conceito do multilateralismo, o conceito das organizações internacionais, e fazemos inclusive né, algumas referências históricas, né, sobretudo a Liga das Nações, né, que foi a primeira organização internacional efetivamente devotada à causa da paz internacional e que serve, claro, como um antecedente muito marcante para o lançamento da ONU no contexto ali do final da Segunda Guerra Mundial. Né? Então, uma primeira aula importante, né, onde traremos né, algumas ideias e, sobretudo, né, traremos um tratamento conceitual que será muito útil né, no decorrer aqui do nosso módulo Athena, ok? Então, sejam todos e todas muito bem-vindos aqui né, ao nosso módulo do Diplomacia 360 graus, ok? Uma primeira referência importante, né, quando pensamos, claro, no multilateralismo, né, reconhecermos né, que o tratamento multilateral de questões internacionais, né, de temas entre estados, não é algo dado, né, não é algo que encontremos em períodos muito remotos da história. O tratamento mais natural né, sempre se deu pela via bilateral. Né? Quando pensamos, por exemplo, no comércio, o comércio entre famílias, entre comunidades, entre tribos, entre povoados, entre cidades-estado, entre estados, né? O comércio, via de regra, historicamente, sempre foi regulado pela via bilateral, né? Contratos firmados entre duas partes. A introdução da dinâmica multilateral, né, seja para lidar com as questões comerciais, seja para lidar com quaisquer outros temas de alcance transnacional, é, de alguma maneira, uma novidade né, que emerge no contexto do século XIX. Né? É bem verdade que já havia né, ali algumas propostas nesse sentido, né, desde o final do século XVIII. Né, podemos lembrar, por exemplo, do Immanuel Kant, né, que escreveu um livro no finalzinho do século XVIII, né, intitulado A Paz Perpétua. Esse livro foi publicado pela primeira vez em 1795, né, quando Kant publica essa obra, né, que é uma de suas obras de referência, vive-se né, o contexto das revoluções liberais, né, a Revolução Americana, a Revolução Francesa, né, tinham ambas ocorrido pouco tempo antes. Né, então Kant publica esse livro, né, no que seria ali um conjunto de diretrizes para se alcançar a paz internacional e já enuncia ali, né, dentre as propostas, a ideia de se criar uma Assembleia de Nações, né, ou seja, um espaço onde as distintas nações né, poderiam apresentar seus anseios, suas queixas, suas expectativas, seus temores, né, e a partir justamente né, de uma pluralidade de ideias né, própria dessa Assembleia de Nações, né, acabaria se chegando a algum tipo de decisão, definição de alguma prática, alguma ação, alguma estratégia, né, fruto dessa coletividade, né, fruto desse arranjo que podemos chamar, né, sem qualquer exagero, de arranjo multilateral. Né? Então, já naquele contexto há propostas nesse sentido, mas é ao longo do século XIX né, que, do ponto de vista mais prático, né, no plano empírico, reconhecemos né, esforços que já revelam, né, de alguma maneira, algum tipo de articulação multilateral. Né? Do ponto de vista conceitual, né, o multilateralismo, claro, né, ele pressupõe o arranjo de 3 ou mais estados né, em torno de qualquer área temática. Né? Então podemos caracterizar né, como um arranjo multilateral ou como um espaço multilateral né, qualquer tipo de iniciativa que reúna
né, pelo menos 3 estados em torno de determinada área temática, né, e a partir daí, claro, permitindo o avanço ou o lançamento de algum tipo de iniciativa, de algum tipo de prática. Então, né, do ponto de vista quantitativo, o multilateral, claro, se difere do unilateral e do bilateral. Né? O multilateral pressupõe, portanto, pelo menos 3 atores, né, reunidos, pelo menos 3 estados reunidos, né, participando de algum tipo de debate, de deliberação, né, de algum tipo de concertação. Okay? Do ponto de vista teórico, né, a partir, né, desse conceito bastante direto, bastante simples, né, alguns autores reconhecem características que são inerentes ao multilateralismo, características próprias do multilateralismo. Né? Podemos pensar, por exemplo, no John Gerard Ruggie. Né? O Ruggie é um dos grandes expoentes, né, um dos grandes estudiosos do multilateralismo, né, ao lado de outros, né, como Robert Keohane, né, enfim, são alguns nomes que destacaram aí na caracterização, né, do que é o multilateralismo, né, das singularidades, as particularidades do multilateralismo. Né? O John Gerard Ruggie, quando se debruça sobre o multilateralismo, né, e tenta aí, né, trazer os pressupostos e características, né, próprias das instituições multilaterais, né, ele escreve um artigo famoso, né, que fala em multilateralismo, a anatomia de uma instituição, né, então é como se fosse quase que um passeio pela anatomia própria, né, dos arranjos das instituições multilaterais. Né, ele vai, né, trazer justamente alguns pontos que servem para nós aqui como pontos de partida, né, para a nossa conversa, para a nossa discussão, né, porque justamente são características associadas, né, ao multilateralismo, né, e às instituições multilaterais. Né. Então, começamos com isso aqui, a nossa conversa propriamente, né, inclusive vamos partir já da projeção dos nossos slides. Né, reparem aí o slide de abertura, né, esta primeira aula, né, organizações internacionais, conceitos e origens. Né, e aí já, né, a referência ao Ruggie, né, e ao próprio Robert Keohane, né, são dois expoentes do pensamento teórico liberal. Uma primeira característica, né, que o John Gerard Ruggie traz, né, que é importante, é a ideia justamente de que nos espaços multilaterais, vejam só, né, como isso é efetivamente marcante, nos espaços multilaterais, os custos de transação ficam reduzidos, né? Ou seja, é mais barato, é menos custoso, é menos oneroso, né, lançar uma iniciativa em bases multilaterais. Né? E por que podemos ter isso como um ponto de partida? Né? Justamente pela ideia, né, de que nos espaços multilaterais haverá uma divisão de ônus, haverá uma divisão de responsabilidades. Tá? Por isso, claro, os custos de transação acabam ficando reduzidos. Né? Quando se lança alguma prática, quando se lança, né, alguma estratégia em bases multilaterais, seja para direitos humanos, para desenvolvimento, para combate ao terrorismo, para combate ao narcotráfico, para o enfrentamento das mudanças climáticas, qualquer iniciativa que se lance em bases multilaterais justamente reflete uma divisão de ônus, uma divisão de responsabilidades. Então, não é um único Estado que levará adiante aquela prática, aquela estratégia, ele vai definir aquela prática, ele vai elaborar, vai desenhar aquela estratégia ao lado de vários outros Estados que compõem, né, o arranjo multilateral, e naturalmente isso pressupõe uma divisão de ônus, isso pressupõe uma divisão de responsabilidades entre eles. Né? Então, por isso, os custos de transação ficam reduzidos, é menos oneroso atuar no âmbito multilateral. Aliás, esse é um ponto importante, né, que justifica, né, vamos aqui já trazer uma ideia interessante que associaremos ao Brasil, né, esse é um ponto que justifica o porquê de estados de caráter intermediário, né, as chamadas potências médias ou países intermediários, né, o porquê, né, desses atores terem um apreço muito especial pelo multilateralismo. Países que não têm excedentes de poder, países que não têm grandes capacidades de poder, países intermediários, potências médias, têm uma devoção especial pelo multilateralismo, justamente porque é menos custoso atuar
no âmbito multilateral. Tá? Vamos trazer o exemplo da dinâmica comercial, né? É sempre um exemplo útil. Né? Numa negociação bilateral entre Brasil e Estados Unidos, por exemplo, né, o Brasil tende a revelar uma grande vulnerabilidade diante dos Estados Unidos. Né? Há uma grande assimetria de capacidades. Né? O Brasil entra muito mais vulnerável numa negociação direta e bilateral com Washington, na medida em que, naturalmente, só estarão os dois ali. O Brasil tem muito menos capacidade, muito menos envergadura econômica e, numa negociação desse tipo, bilateral, o Brasil muito possivelmente vai ser forçado a oferecer vantagens e concessões que, a princípio, num primeiro momento, não estaria disposto a dar. Né? Então acabará sendo uma negociação excessivamente onerosa para nós, onde, né, nos veremos obrigados a oferecer vantagens e concessões que num primeiro momento nós certamente não daríamos, né, não ofereceríamos. Né? Então isso desnuda, né, o caráter oneroso de uma negociação em termos comerciais bilateral, né, quando há um Estado nitidamente mais frágil do que o outro. Por isso a tendência do Brasil em negociações comerciais, sobretudo em temas sensíveis para nós, né, veremos isso, né, quando falarmos da Organização Mundial de Comércio, aqui no nosso módulo, né, por isso há uma tendência muito natural do Brasil justamente em buscar, né, justamente os espaços multilaterais, né, como os espaços mais adequados para lidar com esses temas sensíveis. Né? Então, questões como, por exemplo, os novos temas do comércio mundial, né, as compras governamentais, os investimentos, a defesa a partir de medidas sanitárias, fitossanitárias, né, que são barreiras não tarifárias ao comércio, a propriedade intelectual, esses temas sensíveis, né, o Brasil tende a jogar para o multilateralismo, né, porque ali consegue se defender melhor. O Brasil conseguirá se colocar, por exemplo, ao lado de outros atores, formar coalizões, né, se coordenar em grupos, né, e isso nos dará um maior poder de barganha para resistir ao assédio, para resistir às pressões, para resistir às imposições que venham eventualmente de grandes potências e atores com grande peso na seara econômica. Né? Então, por isso essa característica de custos de transação reduzidos, né, nos espaços multilaterais há uma tendência a uma divisão de responsabilidades, divisão de ônus, eu entro menos vulnerável, eu entro menos vendido na negociação, eu consigo me colocar ao lado de coalizões, ao lado de grupos, né, que acabam, né, certamente refletindo, né, um poder de barganha maior e melhor, né, para resistir às pressões de outros atores. Né? E quando pensamos justamente na questão comercial, por isso justamente há, né, um apreço especial do Brasil, né, pelo multilateralismo para negociar temas sensíveis. Eu não quero negociar compras governamentais, investimentos, propriedade intelectual, comércio e serviços bilateralmente com os Estados Unidos ou, né, com atores muito mais fortes. Eu quero jogar para o multilateralismo, né, porque lá eu me defendo melhor. Okay? Então, essa é a primeira característica. Uma outra característica é a transparência. Lembrem que a teoria liberal, vamos reiterar isso daqui a pouco aqui na nossa aula, né, a teoria liberal entende, né, que a diplomacia pública, a transparência, a publicidade, o aumento no fluxo de informações é algo que melhora as possibilidades de entendimento, de cooperação, de diálogo e, consequentemente, contribui para a paz. Os espaços multilaterais, os arranjos multilaterais refletem esse compromisso com a transparência, refletem esse compromisso com a diplomacia pública. Né? Então existe o entendimento de que dentro de um arranjo multilateral, dentro de uma instituição internacional, dentro de uma organização internacional, né, deve-se buscar a transparência. Tudo deve ser feito às claras, de forma pública, de forma transparente, e isso contribui para a cooperação entre os Estados. Então, repare, a transparência é uma outra característica elencada por esses autores na hora que eles justamente buscam caracterizar a anatomia de uma instituição multilateral. A horizontalidade, né, que tem muito a ver com a própria lógica de que o multilateralismo revela, né, um maior e melhor equilíbrio
nas negociações, né, justamente porque os atores, né, a princípio mais fracos, né, com menos poder de barganha, esses atores eles justamente conseguirão se reunir em grupos, em coalizões, aumentando, claro, por óbvio, o seu poder de barganha. Né? Então há uma maior horizontalidade. Por isso o Brasil gosta tanto do multilateralismo. O Brasil se sente bem nos espaços multilaterais. O Brasil se sente fortalecido, o Brasil sente que ele impacta mais, ele incide mais, a sua voz reverbera mais. Né? São características próprias do multilateralismo. Né? Então há esse entendimento, claro, né, de que num espaço multilateral eu consigo projetar mais a minha voz, os meus interesses, né, as assimetrias de poder que são muito claras, muito explícitas, muito evidentes num arranjo bilateral, elas ficam atenuadas num espaço multilateral, né, porque aquele ator mais fraco ele vai se ver protegido por princípios como o princípio da igualdade soberana, por exemplo, né, que vigora na Assembleia Geral da ONU. Ele vai se articular em grupos e coalizões, aumentando o seu poder de barganha, o seu poder de negociação. Então, há uma tendência à horizontalidade, né, quando pensamos nos espaços multilaterais. Ao mesmo tempo, né, também há um ganho em termos de representatividade e, consequentemente, de legitimidade. Né? A discussão de temas como segurança internacional, meio ambiente, direitos humanos, desenvolvimento, né, quaisquer temas, né, por definição de alcance transnacional, se vêm melhor abordados, melhor administrados a partir do multilateralismo. Né? Isso porque no multilateralismo há essa maior representatividade, né? Ou seja, né, na medida em que há um conjunto mais amplo de atores, né, deliberando sobre a matéria, se posicionando sobre aquela questão, né, entende-se que isso implica em uma maior representatividade e, consequentemente, legitimidade. Né? Podemos trabalhar, né, com esses dois conceitos ao mesmo tempo, né? Até porque um deriva do outro, né? Um acaba conduzindo ao outro. Né? A representatividade conduz à legitimidade. Né? Quanto mais representativa é uma discussão, mais legítima será essa discussão. Né? Então, uma discussão, por exemplo, sobre terrorismo transnacional feita dentro da ONU, né, implica em 193 estados na Assembleia Geral discutindo aquela matéria. Né? É uma discussão amplamente representativa, né, onde estados de regiões muito distintas, né, de perfis muito variados, vão apresentar suas expectativas, seus temores, seus anseios, suas crenças, e isso permitirá conclusões mais representativas e, consequentemente, claro, mais legítimas também. Né? Quando falarmos, né, numa aula futura aqui sobre reforma do Conselho de Segurança, esse ponto vai entrar. Né? Então, na reforma do Conselho de Segurança se traz muito essa lógica. Né? É preciso reformar o Conselho de Segurança na medida em que, naturalmente, o Conselho de Segurança ele tem pouca representatividade da ordem de poder atual. Ele reflete muito mais a realidade de 1945 do que a realidade de hoje em dia. Né? Consequentemente, é imperativo reformar o Conselho de Segurança da ONU, trazendo atores de outras regiões como membros permanentes, por exemplo, da América Latina, com isso ampliando a representatividade e, consequentemente, né, aumentando a própria legitimidade do Conselho de Segurança na hora de agir. Né? Isso é extremamente importante. Né? Se aumenta a legitimidade do Conselho na hora de agir. Okay? Então, nos passos atrás se tem essa ideia, né, de são mais representativas, a discussão é feita de maneira mais plural, com mais atores, consequentemente haverá uma legitimidade maior. E um último ponto é a indivisibilidade, que é uma característica também, né, que esses autores, melhor dizendo, trazem ao falar de multilateralismo. É a ideia de que nos espaços multilaterais, né, parte-se da ideia de que o sistema representado por aquele arranjo multilateral ele é indivisível. Tá? Por exemplo, né, dentro da ONU e também na Liga das Nações, falamos da Liga ainda na aula de hoje, né, vigorava o princípio de segurança coletiva. O princípio de segurança coletiva reflete essa indivisibilidade. Né, a ideia de que o ataque contra um será visto, será interpretado como um ataque contra todos. Né? Por mais irrelevante que seja aquela parte do sistema, atenção aqui, né,
o ataque contra aquela parte será interpretado dentro, né, de um espaço multilateral assentado na lógica de segurança coletiva. O ataque contra aquela parte do sistema será visto, será interpretado como um ataque contra todos, como um ataque contra toda a coletividade, um ataque contra todo o sistema. Tá? O ataque contra um é um ataque contra todos, né? Devendo ensejar a partir daí uma resposta coletiva de todos contra o Estado agressor. O princípio de segurança coletiva, né, que já aparece claramente na Liga das Nações, depois vai aparecer na ONU, né, ele é um instrumento dissuasório, né, para desestimular a agressão. Né? O potencial agressor, aquele ator inclinado à agressão, vai pensar 2, 10, 20, 50 vezes antes de agredir, porque sabe que a agressão contra aquele Estado irrelevante pode provocar uma resposta do sistema como um todo, uma resposta de todos, né, contra o agressor. Então isso tende a demovê-lo da ideia da agressão. Tá? Então a ideia de segurança coletiva se assenta na indivisibilidade, o ataque contra uma parte do sistema, o ataque contra o sistema como um todo, porque o sistema é indivisível. No âmbito comercial, por exemplo, no sistema multilateral de comércio, na OMC, né, vale o princípio de nação mais favorecida, que também é um princípio derivado da lógica de indivisibilidade. Vejam só, isso é muito importante. Tá? Porque o princípio de nação mais favorecida, né, ele reflete a ideia, reflete o pensamento, né, de que as vantagens, as concessões dadas a uma parte do sistema, as vantagens dadas a um, devem ser estendidas a todos. Essa é a lógica do princípio de nação mais favorecida. As concessões dadas a um, as vantagens dadas a um, devem ser dadas a todos os demais. Tá? Então, se eu ofereço uma concessão comercial, uma vantagem comercial, um benefício comercial a um Estado, eu me obrigo a estender aquele benefício, aquela vantagem comercial a todos os demais atores. Tá? Então, há, de maneira muito nítida, de maneira muito clara aí, né, essa lógica da indivisibilidade. Eu não posso oferecer só a um, né, porque o sistema é único, né, o sistema é um todo único. Se eu ofereço a uma parte do sistema, eu tenho que estender a todo o outro, ao restante do sistema, né, aos demais atores que compõem o sistema, né, em nome justamente da ideia do multilateralismo. Esse princípio vale na OMC. Qualquer concessão dada a uma parte da OMC, eu tenho que estender a todos os demais a mesma concessão. Claro que há exceções, né, mas esse é o princípio. Tá? Então, reparem que são algumas características inerentes ao multilateralismo, super importantes, e reconhecemos que essas características, né, começam a aparecer em arranjos, né, ainda embrionários no século XIX, mas sem sombra de dúvida, reparem aqui a observação que eu trago, né, no final desse nosso primeiro slide aqui, né, o slide de abertura na aula de hoje, né, o grande impulso ao multilateralismo é dado ao final da Segunda Guerra Mundial, né, no contexto ali do final da Segunda Guerra Mundial. É ali que vemos, sim, o grande impulso ao multilateralismo, o grande incentivo ao multilateralismo, né, depois dos horrores da Segunda Guerra Mundial, né, o entendimento que se assume era justamente no sentido de que tornava-se imperativo criar arranjos multilaterais dentro de uma lógica tipicamente kantiana, né, porque no fundo quem está ali iluminando muito disso é o próprio Kant, né, que já propunha no final do século XVIII, né, a criação de Assembleia de Nações. A ideia, ao final da Segunda Guerra, era criar essas Assembleias de Nações, inclusive de caráter temático, né, Organização Mundial da Saúde, Organização para a Educação, Ciência e Cultura, Organização para a Alimentação e Agricultura. São várias organizações internacionais que surgem, né, que compõem muitas delas o chamado Sistema ONU, para permitir, né, que em âmbito multilateral, né, orientados por essas características da horizontalidade, da representatividade barra legitimidade, da indivisibilidade, dos custos de transação reduzidos, etc., etc., né, a partir dessas características, né, se alcançasse um tratamento mais adequado dos temas de interesse mais geral, os temas de alcance transnacional, contribuindo em última instância, e a finalidade última é sempre essa, para a paz internacional. Né? Claro que o grande objetivo, o grande propósito, né, do pós-Segunda Guerra Mundial, nos vários arranjos multilaterais estabelecidos, é a paz internacional. Né? Afinal de contas, estamos saindo de uma Segunda Guerra Mundial absolutamente devastadora, traumática, e esses arranjos dentro de uma concepção liberal, né? Quando eu falo do Kant, ele é um expoente do pensamento liberal no século XVIII, né? O pensamento liberal deveria
justamente reconhecer, né, a validez das instituições, da cooperação em nome desse objetivo maior que é a paz. Vamos fazer aqui o nosso primeiro intervalo, meus caros alunos, voltamos em seguida para a segunda parte desta nossa aula. Voltamos já. Muito bem, vamos para a segunda parte aqui da nossa aula. Estamos trabalhando, né, com a dimensão mais conceitual, teórica, das organizações internacionais e do multilateralismo aqui, né, neste início de aula. Já trouxemos algumas ideias gerais sobre o multilateralismo, algumas características, né, das instituições multilaterais, a anatomia das instituições internacionais, conforme define o John Gerard Ruggie. E já que estamos falando do pensamento liberal, ou neoliberal, se preferirem, né, são os teóricos liberais neoliberais que enfatizam a importância das organizações internacionais, das instituições internacionais, na busca pela cooperação entre Estados e, consequentemente, na busca pela paz. Acabei de comentar, né, no final da primeira parte da aula com vocês, né, justamente que o impulso todo dado ao multilateralismo ao final da Segunda Guerra Mundial tinha como objetivo maior a paz, né, a partir do entendimento da crença de que é possível a cooperação entre Estados, a cooperação se vê facilitada nos espaços multilaterais e essa cooperação conduz à paz. Tá? Os teóricos neoliberais, né, como o próprio Robert Keohane, né, que é um dos grandes entusiastas do multilateralismo, um dos grandes estudiosos do multilateralismo, um dos grandes defensores das instituições multilaterais, o Robert Keohane, ao lado, claro, de vários outros teóricos neoliberais, né, ele reconhece o porquê, né, de as instituições facilitarem a cooperação entre Estados. Né? Basicamente, né, o grande debate ou embate que há, né, antagonismo que há entre os teóricos neoliberais e os teóricos neorrealistas, né, nos anos 70, por exemplo, e 80, é o fato de os neorrealistas negarem qualquer importância às instituições internacionais. Eles entendem que apenas os Estados importam nas relações internacionais e as instituições internacionais não teriam a menor relevância, não teriam a menor transcendência. E esse é o ponto de discordância mais agudo, né, quando pensamos nos teóricos neoliberais, né, que reconhecem que os Estados são os atores mais importantes, mas não os únicos. O Robert Keohane, né, no seu famoso livro de 1984, After Hegemony, ele reconhece que os Estados são os atores mais importantes, mas afirma e reitera que as instituições importam. E por que as instituições importam? Essa é a pergunta que nos interessa aqui na aula de hoje. Claro que teremos ainda, né, a aula sobre teoria das relações internacionais neste módulo Atena, mas interessa muito, né, vermos justamente que na cabeça dos neoliberais as instituições importam e têm, né, portanto, uma transcendência grande nas organizações, nas relações internacionais, porque elas estimulam a cooperação. E estimulam a cooperação porque reduzem o chamado medo da trapaça. Na cabeça dos neorrealistas, os Estados não cooperam entre si porque não confiam uns nos outros. Né? Então eu não fecho um acordo com o outro Estado porque eu não confio nele. Eu acredito que ele não vai cumprir aquilo que for pactuado. Eu entendo que ele vai trapacear. Né? O trapacear significa justamente não cumprir aquilo que viermos a pactuar. Tá? É um termo que vem da teoria dos jogos. Né? Lembrem que tanto neorrealistas quanto neoliberais se inspiram muito na teoria dos jogos, né? Que é uma parte importante da teoria econômica, inclusive. Tá? Então os neorrealistas entendem que não vai haver cooperação porque não há confiança um no outro, né? E existe o medo da trapaça, o medo de que o outro venha a trapacear. Isso acabaria impedindo a cooperação. Os neoliberais entendem que esse medo da trapaça se vê reduzido justamente graças às características das instituições internacionais. Então, o grande efeito da participação de Estados em organizações internacionais seria um aumento da confiança entre eles. Por quê? E aí vem o que nos interessa na aula de hoje. Né? Por exemplo, né, vamos trazer mais uma vez a ideia caríssima aos liberais do fluxo de informações, da diplomacia pública. Isso não é algo novo. Né? Lembrem que
que o Woodrow Wilson, por exemplo, ele já falava disso. Né? O Wilson, ele já falava, né, da lógica da diplomacia pública, ele já defendia a diplomacia pública, né, lá nos seus 14 pontos de Wilson, né, a diplomacia pública como um caminho para a paz. Já estava lá isso já estava dito, né, já naquele contexto do final da Primeira Guerra Mundial. Então, quando vemos os teóricos neoliberais, herdeiros em alguma medida do pensamento wilsoniano nos anos 70, se colocarem nos anos 70 e 80, né, é natural que eles defendam também as instituições internacionais, justamente porque elas levam a esse maior fluxo de informações. É isso que interessa aqui. Né? E esse maior fluxo de informações, né, que reflete, reparem aí o slide, a diplomacia pública, aumenta a confiança entre os Estados. E reparem que isso daqui parece bastante intuitivo. Reparem só, isso aqui é realmente bastante intuitivo. É importante olharmos isso. Tá? O fluxo de informações, meus caros alunos, significa que é tudo feito às claras, de forma pública, de forma transparente. Né? Então, se tem acesso, de maneira muito direta, de maneira muito efetiva, a tudo aquilo que é pactuado, aquilo que é negociado, os discursos são públicos, os documentos circulam publicamente de maneira ampla, né, se dá publicidade a tudo aquilo que é transacionado, negociado, votado, decidido. Isso aumenta a confiança entre os Estados. Né, eu sei exatamente o que o outro está negociando, o teor daquilo que ele negocia, eu sei como ele está votando, o teor do seu voto, suas justificativas. Então, ao ser feito tudo de maneira pública, transparente, às claras, isso aqui é muito importante, na medida em que tudo é feito às claras, isso aumenta a confiança entre os Estados. Né? É diferente de quando eu vejo ali dois Estados cochichando de maneira sigilosa, ultra secreta, né? Se valendo da diplomacia secreta de outros tempos para negociar algo entre si. Na medida em que eu não sei o que eles estão negociando, eu não tenho acesso aos documentos, eu estou vendo eles cochichando ali do outro lado, eu prontamente começo a desconfiar. Imagino que eles vão aprontar alguma coisa. Imagino que eles estão se articulando contra mim, para me prejudicar, para me impactar, que eles vão fazer alguma coisa nociva aos meus interesses. Eu já começo a desconfiar. Isso é muito nítido. Né? Há esse sentimento de desconfiança que emerge, né, de forma quase que natural, né, quando há pouca informação, quando existe alguma coisa negociada de maneira secreta, quando se dá diplomacia secreta. A diplomacia pública é o contrário, é tudo feito de maneira pública, transparente, aumentam as informações, isso inspira confiança. E o aumento de confiança significa, né, usando a linguagem da teoria dos jogos, uma redução do medo da trapaça. Reduzindo-se o medo da trapaça, amplia-se a perspectiva de cooperação. Um segundo elemento é o monitoramento. Tá? Dentro das organizações internacionais, dentro das instituições, há sistemas de monitoramento. Né? Ou seja, se faz um acompanhamento daquilo que o Estado faz. Né? Monitora-se o comportamento dos atores, justamente para verificar se eles estão ou não agindo em concordância com as diretrizes, com os preceitos, com as obrigações, né? Se eles estão cumprindo aquilo que deles se espera. Esse ponto é fundamental. O monitoramento é uma característica muito marcante. Tá? E isso também aumenta a confiança. Isso também aumenta a confiança. Né? Os Estados acabam confiando mais uns nos outros justamente graças ao monitoramento. Né? Ora, eu sei que o outro está menos inclinado à trapaça porque ele está sendo monitorado. Porque a própria instituição internacional a qual pertencemos faz esse monitoramento, faz esse acompanhamento. Tá? E ninguém gosta de ser pego no flagra. Então, na medida em que os demais atores sabem que estão sendo monitorados de perto, eles acabam ficando menos inclinados ao descumprimento, à trapaça, né, ao comportamento desviante. E isso, claro, me dá mais tranquilidade e amplia a confiança. Além do monitoramento, há a previsão de sanções. Né? Então, não apenas existe o monitoramento, como existem os mecanismos de sanção. Então o Estado não apenas ele será pego no flagra, como ele poderá ser punido. Ele poderá sofrer sanções. Isso não é algo trivial. Vejam só.
né? Ele poderá ser punido, ele poderá sofrer sanções. E isso desestimula ainda mais a trapaça. Isso é fundamental, né? A existência, né, do mecanismo de sanção é um desestímulo e tanto a trapaça. Ele não só vai ser pego no flagra, como poderá ser punido. É o que acontece nas ruas brasileiras, né? Quando existe o radar e a possibilidade de multa. Então a pessoa tende a respeitar a velocidade, né? Não vai ultrapassar o sinal ou o semáforo vermelho. Né? É da vida, não só entre as pessoas, mas também entre as nações. Além disso, existe o chamado issue linkage, né? Os assuntos estão profundamente imbricados, interrelacionados dentro de uma organização internacional, dentro das instituições internacionais, os assuntos estão interligados, estão interrelacionados, né? Então, por mais que um Estado esteja inclinado a trapacear em determinada matéria, né, porque aquela matéria para ele é menos importante, porque aquela matéria, né, para ele é mais, enfim, desprezível, e aí ele está disposto a trapacear naquela matéria, a não cumprir o que foi pactuado naquele tema, por exemplo, sei lá, na temática ambiental, por exemplo, não está nem aí, né, para um desenvolvimento sustentável, e aí ele está inclinado a trapacear, né, nas obrigações assumidas em matéria ambiental. Mas existe cada vez mais um issue linkage, né? O tema ambiental se vê absolutamente imbricado, interrelacionado, por exemplo, com a questão comercial. É cada vez mais difícil para um Estado negociar acordos comerciais se não revelar um compromisso ambiental, se não revelar uma postura ambientalmente responsável. Isso é da vida internacional hoje em dia. O issue linkage, dentro de uma organização internacional, os assuntos se interrelacionam. Cada vez mais se relaciona a questão do desenvolvimento com a questão da segurança. A possibilidade de captar financiamentos fica condicionada, por exemplo, ao compromisso com o combate à corrupção. Os temas estão interrelacionados. Então, o Estado ele acaba desistindo do descumprimento numa matéria que para ele não é importante, porque ele sabe que descumprir algo naquela matéria trará prejuízos em outras matérias que aí sim para ele são importantes. Ele pode não estar nem aí para combater a corrupção, mas não combater a corrupção vai dificultar ele na hora de captar financiamentos no Banco Mundial. Então, acaba havendo um estímulo por causa do issue linkage, um estímulo ao cumprimento, à observância do que é acordado, ao cumprimento das normas, consequentemente isso inspira maior confiança entre os Estados. E por fim, a chamada sombra para o futuro, Shadow of Future, também é super importante, entendida justamente como a ideia de que o comportamento do Estado hoje, né, tende a projetar uma sombra para o futuro. Ou seja, o Estado, ele, por mais que ele tenha vontade de trapacear, ele sabe que aquilo vai projetar uma sombra para o futuro, ele ficará com fama de trapaceiro e ele terá dificuldades naquele arranjo institucional daí para frente. Né? Fazendo uma analogia com a teoria dos jogos, podemos dizer que quando a pessoa participa de um jogo uma única vez e nunca mais vai encontrar, né, com os parceiros de jogo, essa pessoa está mais estimulada à trapaça. Porque nunca mais vai encontrar de novo com aqueles caras, e se eventualmente for pegar no flagra, né, trapaceando, isso não trará maiores consequências para o futuro, porque nunca mais vai vê-los. É diferente de uma pessoa que participa todas as semanas de determinado jogo, né, de um jogo de cartas, por exemplo. Essa pessoa vai estar muito menos inclinada à trapaça, justamente porque o comportamento de hoje projetará uma sombra para o futuro, para as semanas seguintes, para os outros jogos. E ela não quer ficar com fama de trapaceira. Então a sombra para o futuro é, por si só, um desestímulo à trapaça. Né? E, consequentemente, um estímulo à cooperação, ao cumprimento das regras, à observância do que foi acordado. Sombra para o futuro. Então, são vários pontos, né, que os neoliberais trazem para justificar e explicar o porquê das instituições contribuírem para a cooperação e, consequentemente, reduzirem o medo da trapaça e facilitarem os entendimentos entre Estados, consequentemente a paz entre eles. Vamos aproveitar que estamos projetando o slide, pegar um gancho já
né, com a própria definição de organizações internacionais. Né? Agora que estamos entrando já no mérito mais propriamente das organizações internacionais, é importante olharmos isso. Né? As organizações internacionais, cuidado aqui, isso é extremamente importante, né? As organizações internacionais, né, podemos defini-las, né, como sendo um tipo de instituição internacional. Entendam dessa maneira. As organizações internacionais, meus caros alunos, são um tipo de instituição internacional. Agora, atenção, né? Isso significa dizer, né, que esses dois conceitos não são sinônimos. E essa é uma observação extremamente importante aqui para nós no dia de hoje. Extremamente importante. Organizações internacionais e instituições internacionais não são, senhores, conceitos sinônimos. As organizações internacionais são um tipo, Deus meu, um tipo de instituição internacional, ao lado de vários outros tipos de instituição internacional. Então, o conceito de instituição ele é muito mais abrangente. Dentro do conceito de instituição internacional está o conceito de organizações internacionais. É um tipo de instituição ao lado de outros tipos de instituição. E afinal de contas, ora, Deus meu, o que é uma instituição internacional? As instituições internacionais são todo e qualquer mecanismo ou arranjo entre Estados voltado para regular ou promover a interação entre Estados. Instituição internacional é todo e qualquer mecanismo que promove ou regula a interação entre Estados com vistas a garantir a estabilidade do sistema. Instituição internacional é todo e qualquer mecanismo que promove ou regula a interação entre Estados, com vistas a garantir a estabilidade do sistema internacional. Isso é uma instituição. Todo e qualquer mecanismo que de alguma forma promove ou regula a interação entre os Estados com vistas a promover a estabilidade do sistema internacional. Podemos, portanto, reconhecer vários exemplos, vejam aí, vários exemplos de instituições internacionais. O comércio internacional, por exemplo, é uma instituição internacional. Super antiga, muitíssimo remota. O comércio é uma forma de interação entre Estados que busca a estabilidade. Os teóricos liberais entendem que o livre comércio promove a paz, porque vai criar um jogo de soma positiva, onde todo mundo estará satisfeito. Quem quer vender, vende. Quem quer comprar, compra. Cria-se um jogo de soma positiva, está todo mundo satisfeito, e o comércio internacional, portanto, ele contribui com a estabilidade, com a paz. O comércio internacional seria, na visão dos teóricos liberais, uma instituição internacional. A diplomacia é a mesma coisa. É um instrumento que promove, estimula a interação entre Estados com vistas à estabilidade. Por meio da diplomacia, tida como um instrumento, os Estados interagem, dialogam, promovem arranjos entre si em nome da estabilidade. O direito internacional também seria uma instituição internacional, justamente porque regula, nesse caso regula, a interação entre os Estados com vistas a garantir a estabilidade entre eles. Então, o direito internacional ele proscreve determinados comportamentos, exige outros comportamentos, regulando a interação entre os Estados, buscando-se a estabilidade. A finalidade última do direito internacional seria justamente a estabilidade. Objetiva-se a estabilidade a partir dessa regulação da interação entre Estados. Olhem que curioso, aí na listagem eu coloco a guerra, Deus meu, aparece como uma instituição internacional.
Porque a guerra, cuidado, não se enganem, é uma forma de interação entre Estados, né? Por meio da guerra os Estados interagem, né? Quando eu falo em interação, ela pode ser pacífica ou não pacífica. Por meio da guerra os Estados interagem, com que finalidade? A ordem. As guerras não são travadas para provocar desordem. As guerras são travadas para impor uma ordem. Pode ser impor a mesma ordem que já vigorava antes, pode ser a mesma ordem que já vigorava antes, ou pode ser uma nova ordem. Mas as guerras são travadas para impor a ordem. Isso é extremamente importante. A finalidade da guerra é chegar justamente a alguma ordem. A guerra é um instrumento, portanto, para chegar à ordem. Então, é uma instituição internacional. É uma forma de interação entre Estados, né, que busca a estabilidade. O equilíbrio de poder, um conceito super importante para a teoria realista, veremos aqui no módulo Atena ainda, é a prática pela qual os atores buscam equilibrar o seu poder para evitar que um emerja como hegemônico e que, portanto, a partir daí, né, possa impor sua vontade aos demais, né, possa desestabilizar o sistema. Né. O equilíbrio de poder garante a estabilidade, o que aconteceu durante a Guerra Fria. Né. Um equilíbrio de poder entre Estados Unidos e União Soviética. A Guerra Fria se manteve fria graças ao equilíbrio de poder. Então, é uma instituição internacional, uma forma de interação entre Estados, né, pelo qual eles se equilibram, né, evitando que um emerja como mais poderoso e, consequentemente, né, alcançando a estabilidade. O equilíbrio de poder é claramente uma forma de... o equilíbrio de poder é nitidamente uma instituição internacional. Né, se devota à causa da instituição internacional. Isso é extremamente importante. Tá? Essa é a finalidade, esse é o propósito, né, é a isso que se destina o equilíbrio de poder, né, garantir a estabilidade. Assim foi no século XIX na Europa também, né, o equilíbrio de poder entre 5 grandes potências, Áustria, Prússia, Rússia, França e Grã-Bretanha, as 5 equilibrando o seu poder para evitar que uma emergisse como mais poderosa que as demais, capaz de colocar em xeque o sistema, capaz de desestabilizar o sistema. Tá? Extremamente importante. Equilíbrio de poder. E aí entram as organizações internacionais. Né? Reparem que eu coloco em negrito aqui no slide como mais um exemplo, ao lado de vários outros exemplos possíveis de instituição internacional. É mais um exemplo de instituição. E a finalidade é justamente garantir a estabilidade. Então, todo e qualquer arranjo que promove ou regula a interação entre Estados e tem como finalidade justamente a estabilidade. Né? Então, as organizações entram aqui como um tipo de instituição. E podemos dizer, né, que as organizações internacionais são um tipo de instituição muito particular, porque são dotadas de grande institucionalização. Reparem aqui, nesse terceiro slide da nossa aula, as instituições, as organizações internacionais, perdão, são um tipo de instituição internacional muito particular, porque são dotadas de grande institucionalização. Tem características muito próprias, muito particulares, né, que só elas têm. Né, que a gente não encontra no equilíbrio de poder, a gente não encontra na guerra, a gente não encontra no direito internacional. Toda e qualquer organização internacional, reparem aí, toda e qualquer organização internacional tem uma sede. Pode ser mais simples, pode ser mais suntuosa, às vezes tem mais de uma sede, a ONU tem 4 sedes oficiais, né, Nova York, Genebra, Nairobi, né, capital do Quênia, e Viena. Nova York, Genebra, Nairobi e Viena, tem 4 sedes a ONU. O Mercosul tem uma sede, né, fica em Montevideo, mas pelo menos uma sede sempre haverá. Toda e qualquer organização internacional deriva de uma carta constitutiva, né, tem uma carta constitutiva como documento que dá origem àquela organização. No caso das organizações de caráter governamental, essa carta constitutiva costuma ser um tratado internacional. No caso das organizações governamentais, essa carta costuma ser um tratado. Além da sede e de derivarem de uma carta constitutiva, toda e qualquer organização internacional tem um aparato burocrático, que é um conjunto de funcionários que administra o seu dia a dia. Né, podem ser muitos, né, como no caso da ONU, cerca de 30 mil funcionários, podem ser menos, né, algumas centenas, como no caso do Mercosul, mas sempre haverá um conjunto de funcionários.
Toda e qualquer organização internacional tem um orçamento, pode ser maior ou menor, né? Um orçamento mais generoso, um orçamento mais restrito, mais espartano, mas sempre há um orçamento. Então são características próprias das organizações internacionais. Toda e qualquer organização tem uma sede, tem um aparato burocrático, tem uma carta constitutiva, tem um orçamento. Né? Por isso podemos afirmar sem nenhum exagero, atenção, que as organizações internacionais são um tipo de instituição internacional dotadas de grande institucionalização. São um tipo de instituição e tem uma grande institucionalização, diferentemente das outras instituições que comentamos, a guerra, o direito internacional, a diplomacia, o comércio internacional, o equilíbrio de poder, etc, etc. Vamos fazer nosso segundo intervalo, voltamos em seguida, meus queridos e minhas queridas, para a terceira parte da nossa aula. Já voltamos. Muito bem, caríssimos e caríssimas, vamos para a terceira parte aqui da nossa aula. Estamos pegando já, né, a dimensão das organizações internacionais, né, já falamos um pouquinho de multilateralismo, de instituições internacionais. E quando pensamos nas organizações internacionais, vale lembrar que existem organizações de dois tipos. Né? Esse também é um comentário extremamente importante para a nossa primeira aula aqui, né, que inaugura o nosso módulo Atena. As organizações internacionais podem ser organizações de caráter governamental ou de caráter não governamental. Cuidado aqui. Né? Então temos organizações internacionais governamentais e temos organizações não governamentais internacionais. Tá? Ao longo do nosso curso, claro, até por força do programa de política internacional do concurso, vamos priorizar ao máximo o estudo das organizações internacionais de caráter governamental. É claro, né, vamos focar muito neste nosso módulo Atena na ONU. Né, por exemplo, né, no próximo módulo, né, vamos olhar muito para a Mercosul, União Europeia, OMC. Então, haverá uma priorização ampla, claro, das organizações intergovernamentais. Mas, né, de maneira mais coadjuvante e subsidiária, faremos alguns comentários também sobre organizações não governamentais internacionais, por exemplo, ao tratarmos de meio ambiente. Né, vai ficar muito claro, né, que a discussão ambiental é uma discussão que pressupõe, por óbvio, uma participação ativa da sociedade civil, né, de organizações não governamentais, né, que têm um grande impacto, têm um grande alcance, né, e acabam, claro, por influenciar largamente, né, o próprio debate, o avanço dos temas, etc. Tá? Então isso vai aparecer. Então haverá um foco maior no nosso curso nas organizações intergovernamentais, organizações internacionais de caráter governamental, mas quando olhamos, né, para o número de organizações internacionais, as organizações não governamentais internacionais são muito mais numerosas. As organizações não governamentais internacionais são muito mais numerosas. Muito mais mesmo. Né? Reparem aqui, né, vou projetar para vocês o slide, né, para vocês terem uma ideia. Né, aí, as de caráter governamental são as que vão ocupar aqui o nosso 360. Tá? ONU, OMC, Mercosul, União Europeia, né? OEA, OTAN, enfim, né? São as organizações compostas por estados, né? Chamadas organizações intergovernamentais. As não governamentais são, no entanto, muito mais numerosas. Cerca de 95%, olhem isso, atenção, cerca de 95% das organizações internacionais que existem no mundo, cerca de 95% são de caráter não governamental. WWF, Anistia Internacional, Human Rights Watch, Greenpeace, ActionAid, Avaz, só para citar algumas. São muito mais numerosas. Por que isso? Olha, é fácil de dizer. É fácil esse entendimento. Né?
É muito mais fácil criar uma organização não governamental do que uma organização intergovernamental. Isso é muito simples, é muito mais fácil essa criação. Tá? As organizações de caráter governamental têm como carta constitutiva, via de regra, um tratado internacional. Então é algo muito trabalhoso. Esse tratado ele tem que ser assinado por um número mínimo de partes. Esse tratado tem que ser ratificado pelos parlamentos dos estados. Então, há todo um processo muito mais demorado, muito mais burocrático, muito mais trabalhoso. Então, não é simples, né, dar origem a uma organização internacional de caráter governamental. As organizações não governamentais, elas surgem no plano privado, por meio de um contrato simples, um contrato registrado ali em determinada cidade. Aquela organização depois ela ganha um alcance mais amplo, né, para além do espaço onde foi criada, se torna uma organização internacional, né? Por exemplo, a Anistia Internacional surgiu em Londres, foi criada ali por um contrato privado em Londres. O Greenpeace surgiu no Canadá, nos anos 70, foi criada por um contrato ali no Canadá. Depois alcançaram, né, um plano internacional macro, mas a criação é muito mais simples. Então, todos os dias, sem exagero, surgem organizações não governamentais, né, que podem sim, com o passar do tempo, acabar tendo um alcance global, internacional, transnacional. Uma organização intergovernamental ela é muito mais difícil de ser criada. Por isso que cerca de 95% das organizações internacionais no mundo são justamente organizações não governamentais internacionais. E essa diferença, inclusive, ela se expande com o tempo. Nas últimas décadas, houve a criação de milhares e milhares e milhares de organizações não governamentais. E apenas a criação de algumas dezenas de organizações intergovernamentais. Apenas algumas dezenas. Enquanto houve a criação de milhares e milhares de organizações não governamentais. Olhando para a história, é sempre importante olhar para a história, como nós dissemos, é no século XIX que vemos os primeiros arranjos de caráter multilateral, né, e aqui o que nos interessa é justamente já falarmos, né, das primeiras organizações internacionais da história. A primeira organização de caráter privado que surgiu foi a Cruz Vermelha, em 1864. Né, foi criada a partir dos esforços de um banqueiro suíço, chamado Henri Dunant. Esse banqueiro suíço, a certa altura, um belo dia, decidiu criar a Cruz Vermelha. O que se conta é que o Henri Dunant, né, estava na Itália, a passeio, estava viajando na Itália, e foi testemunha ocular da Batalha de Solferino, né, uma das batalhas mais violentas nas guerras de unificação da Itália. E ele percebeu ali, né, como soldados e combatentes feridos durante a Batalha de Solferino eram largados à própria sorte. Eram largados para trás. Eram largados à própria sorte para morrerem à míngua, para morrerem dessangrados no campo de batalha. Não recebiam nenhum tipo de assistência, não recebiam nenhum tipo de ajuda. Então ele decidiu, para mudar aquele panorama, investir parte de sua gigantesca fortuna, como bom banqueiro suíço que era, justamente na assistência a soldados e combatentes feridos em tempos de guerra. Surge ali, em 1864, a Cruz Vermelha, que daria origem ao Comitê Internacional da Cruz Vermelha, e que se tornaria essa grande organização de caráter privado que é na atualidade, tendo se desdobrado no Crescente Vermelho, né, para atuar em países muçulmanos. Hoje a Cruz Vermelha tem um alcance brutal, né? Inclusive ela não se restringe mais apenas a prestar assistência a soldados e combatentes feridos em tempos de guerra, ela também presta assistência a civis em tempos de guerra, ela também atua em outras circunstâncias que não apenas conflitos armados. A Cruz Vermelha atua, por exemplo, em desastres naturais, né? Terremotos, tsunamis, né? Enfim, a Cruz Vermelha está onde ninguém mais quer estar, né? Assim como o Médicos Sem Fronteiras, por exemplo. Né? Então a Cruz Vermelha é um bom exemplo de organização privada surgida ali
de alcance internacional surgida no século XIX. Né? Para o direito internacional, a Cruz Vermelha é uma sociedade privada sem fins lucrativos. Né? Na política internacional, né, que não nos prendemos tanto, né, a filigrana jurídica, consideramos sem exagero, né, a Cruz Vermelha, né, como sendo uma organização não governamental internacional. No direito, eles não atribuem esse status, preferem caracterizar a Cruz Vermelha como uma sociedade privada sem fins lucrativos. Em política internacional, né, caracterizamos sem medo como a primeira organização não governamental internacional da história. Mas houve também naquele momento a criação de organizações de caráter governamental, né, são as uniões públicas internacionais, que surgiram, né, justamente em um contexto muito marcado pelo avanço da tecnologia dos transportes, das comunicações, né, um período muito caracterizado por uma circulação mais ampla de pessoas, de mercadorias. Muitos enxergam, inclusive, né, essa segunda metade do século XIX, né, como um período marcado por uma espécie de globalização. Olhem que interessante, né? Teríamos aí, né, uma espécie de globalização, né? A globalização entendida, né, como uma realidade marcada, caracterizada pela compressão espaço-temporal, né, pelo encolhimento das variáveis de espaço e tempo, né? Compressão espaço-temporal. Essa é a característica aí que associamos, né, comumente às organizações, que associamos à globalização, né, uma compressão das variáveis de espaço e tempo. Né. O final do século XIX revela isso, né, pelo avanço dos transportes, das comunicações, um grande avanço, né, nessas variáveis de espaço-tempo, né, um encolhimento delas, né, o surgimento do navio a vapor permitiu uma circulação muito mais célere de pessoas entre regiões distantes, o lançamento dos cabos telegráficos submarinos, permitindo uma comunicação instantânea entre geografias muito remotas. Né. Os telégrafos tiveram um impacto semelhante ao da internet, né, ali quando foram lançados no final do século XIX, os cabos telegráficos transatlânticos, por exemplo. Né? E aí questões que antes ficavam circunscritas a determinada região ou local ganharam um impacto internacional, global, transnacional. Né? Questões ligadas à saúde, por exemplo, então pandemias, epidemias, né, doenças que ficavam circunscritas a uma região ganharam alcance global. Os telégrafos, que antes eram regulados no âmbito local ou nacional, ganharam alcance internacional. A circulação dos correios, né, a circulação postal, como se chama, que antes tinha um caráter local, nacional, né, a circulação acabou ganhando um alcance internacional, global. Então, a própria realidade do final do século XIX acabou exigindo dos estados, na medida em que os temas deixaram de ter um caráter local e passaram a ter um caráter transnacional, essa realidade acabou exigindo dos estados uma coordenação global. Eles tiveram que buscar arranjos globais, né? Sentar à mesa para deliberar e debater com os demais a administração daquela matéria, que de repente ganhou um alcance efetivamente plural, ganhou um alcance efetivamente internacional e transnacional. E aí surgem essas uniões públicas. A primeira união pública que surgiu em 1865 foi para regular os telégrafos, justamente. A União Internacional de Telégrafos, que existe até hoje. Hoje ela é chamada de União Internacional de Telecomunicações, mas existe até hoje, a UIT, União Internacional de Telecomunicações. Importante, ela surgiu para permitir uma administração internacional do tema dos telégrafos, que com o lançamento dos cabos telegráficos submarinos, acabaram ganhando, esse tema acabou ganhando um alcance internacional. União Internacional de Telégrafos hoje existe, faz parte do sistema ONU, é chamada de União Internacional de Telecomunicações. Poucos anos depois surge a União Postal Universal, o PU, voltada justamente para a administração do tema dos correios. A circulação postal também ganhou um alcance internacional, também ganhou um alcance transnacional, deixou de ser um tema circunscrito à fronteira de um estado e passou a ter um alcance muito maior.
né? Então era preciso criar normas debatidas internacionalmente para regular esse tema. E aí surge a União Postal Universal, que também existe até hoje. Né? A União Postal Universal, a UPU, né, também faz parte do sistema ONU e existe até hoje. Então, são as primeiras uniões públicas internacionais surgidas ali, né, no âmbito do final do século XIX, né, e foram absolutamente importantes, né, justamente naquele contexto para permitir, né, uma administração global e internacional de matérias, de temas, por parte dos Estados. Já são organizações intergovernamentais, né, são organizações internacionais de caráter governamental. Mas não havia ainda, né, uma organização internacional voltada para o tema da paz, né, que é, né, claro, sempre o tema mais palpitante, é sempre o tema mais importante das relações internacionais. Né? No final do século XIX, início do século XX, foram realizadas algumas conferências, as chamadas conferências de Haia, né? A primeira foi em 1899, a segunda foi em 1907, haveria uma terceira já marcada para 1915, acabou não acontecendo porque já tinha eclodido a Primeira Guerra Mundial. Mas as conferências de Haia, tanto de 1899 quanto de 1907, têm um caráter inovador justamente porque estão voltadas para a paz. Né? Os estados se reúnem em âmbito multilateral para debater a paz entre si. Mas não são propriamente organizações internacionais, né? Porque eram reuniões ad hoc. Né? Faltavam às conferências de Haia aquelas características próprias de uma organização internacional. Então, são esforços multilaterais para debater o tema da paz, mas não são propriamente ainda uma organização internacional. A primeira organização internacional da história, propriamente dita, com todas as características a que tem direito, né, voltada para a paz, será a Liga das Nações, né, que é o último tema que abordaremos aqui, né, nesta nossa primeira aula, né, justamente reconhecida, vista, né, como uma primeira experiência, né, e um importantíssimo antecedente para a futura ONU. Né, muito do que a gente vai ver na ONU já tinha sido, de alguma maneira, experimentado na Liga das Nações. A Liga é efetivamente uma primeira experiência, uma primeira e importante experiência para a futura ONU. Eu costumo dizer, e essa é uma informação importante para vocês, né, que a ONU será construída, senhores e senhoras, sobre o esqueleto da Liga das Nações. A ONU ela é lançada, ela é formada, ela é construída sobre o esqueleto da Liga, aproveitando o que a Liga tinha de bom e descartando o que a Liga tinha de ruim. Nitidamente é isso. A ONU faz um aproveitamento do que havia de positivo e um descarte do que não era bom. É isso. Mas já é claramente uma primeira importantíssima experiência de organização internacional voltada para a paz, proposta pelo Woodrow Wilson. Já falamos do Wilson aqui na aula de hoje. Vale reafirmar isso. Né? A Liga das Nações ela está nos 14 pontos de Wilson. Ela é o 14º ponto de Wilson. É o último ponto. Ele propõe ali, né, nos seus 14 pontos, né, o 14º ponto é a criação da Sociedade das Nações, né, a Liga das Nações, como um caminho para a paz internacional. E qual é o grande objetivo da Liga? Ora, o mesmo objetivo que veremos, né, já na semana que vem, né, quando falarmos de ONU. É a manutenção da paz e da segurança internacional. É claro. Esse objetivo é intuitivo. Mesmo vocês não tendo tido ainda, né, aula propriamente sobre organizações internacionais, já sabiam de antemão que o grande objetivo da Liga e da ONU é a manutenção da paz e da segurança internacionais. No caso da Liga, era evitar os horrores de uma nova guerra total. Esse é o grande objetivo. A Primeira Guerra Mundial é aquilo que a literatura de guerra chama de guerra total. Então, o grande objetivo, o grande propósito era justamente evitar, senhores e senhoras, os horrores de uma nova guerra total. É a isso que se destina a Liga das Nações. A Primeira Guerra Mundial foi devastadora, foi uma guerra total, absolutamente traumática. Absolutamente traumática. E a ideia é,
né, evitar os horrores de uma nova guerra total, tá? Garantindo ou contribuindo para a manutenção da paz e da segurança internacionais. E para isso, né, a Liga traz uma série de mecanismos, instrumentos, né? O primeiro deles nós já comentamos por alto na aula de hoje, que é a adoção de um sistema de segurança coletiva. Reparem aí. A Liga tem isso. Né? A Liga se assenta em um sistema de segurança coletiva, ou seja, parte da lógica de indivisibilidade quando pensa a paz internacional. Né? A Liga assenta-se na ideia de que o ataque contra um, atenção senhores, o ataque contra uma parte do sistema deve ser visto como um ataque contra todos. O ataque contra um é um ataque contra todo o sistema, devendo ensejar, portanto, uma resposta coletiva do sistema, uma resposta de todos contra o Estado agressor. Essa é a ideia. Na medida em que se entende a existência de um sistema de segurança coletiva na Liga, a percepção é o ataque contra um será visto como um ataque contra todos, ensejando uma resposta coletiva de todos, Deus meu, de todos, contra o Estado agressor. E isso é, conforme eu já expliquei, né, um instrumento dissuasório, muito mais do que funcionar e servir como instrumento de resposta, atenção, muito mais do que funcionar e servir como instrumento de resposta, deve-se entender como um instrumento dissuasório. A existência do sistema de segurança coletiva vai desestimular a agressão. Vai fazer com que o potencial agressor pense 2, 3, 10, 20 vezes antes de agredir, porque sabe que poderá sofrer a resposta de todos. Então, é um instrumento dissuasório. Claro que, na eventualidade de se levar adiante a agressão, aí sim, né, o sistema de segurança coletiva funcionará como sistema de resposta contra o agressor, né, todos unidos contra o agressor. Aí sim. Mas a ideia originária, a ideia primeira, a ideia principal do sistema de segurança coletiva funcionará como instrumento dissuasório. Então, isso em favor da paz. Além disso, né, a Liga das Nações também se pauta na diplomacia pública, né, que também tem uma matriz liberal, wilsoniana, né, o entendimento, conforme também já vimos, de que a publicidade das informações, o maior fluxo de informações, a transparência, contribui para a cooperação, né, reduz a desconfiança e aumenta a chance de cooperação, ou seja, aumenta a chance de paz. A diplomacia pública também a serviço da paz. A Liga também promove um controle de armamentos, né? Lembrem que a Primeira Guerra Mundial é uma guerra que revelou ao mundo o uso de armamentos inéditos, né? Que provocaram, aliás, um grande sofrimento humanitário. Isso é super importante, né? Armamento de vulto, né? Que provocou um grande sofrimento humanitário, efeitos absolutamente traumáticos. Isso tem que ser levado em consideração. Houve isso tudo, né, quando pensamos, né, na Liga das Nações. Né? Ela tentou combater, por exemplo, as armas químicas. As armas químicas foram largamente usadas na Primeira Guerra Mundial. Né? O gás mostarda, por exemplo, né, que destrói o sistema nervoso central. Então houve essa preocupação. Né? A Primeira Guerra houve uso de carros de combate, né, de tanques, né, como são popularmente chamados. Houve o uso de bombardeios aéreos, né? Ficou muito famoso o Barão Vermelho, por exemplo, né? Na aviação alemã. Então, tudo isso provocando efeitos devastadores, né? Em termos de morte de civis, né? De sofrimento humanitário. A Liga tenta fazer um controle de armamentos. Além da causa da paz, que é a causa mais óbvia, né? A Liga também assume outros objetivos, né? O sistema de mandatos, né? Sistema criado para ajudar na transição de territórios da condição de colônia, né, para a condição de Estado independente. Né? Então, França e Grã-Bretanha, sobretudo, passaram a administrar vastos territórios sob a forma de mandatos. Né? A Palestina, por exemplo, virou mandato britânico ao final da Primeira Guerra Mundial com o fim do Império Otomano. Boa parte do Oriente Médio, aliás, foi rateado, né, entre os mandatos britânico e francês. Então, o sistema de mandatos é importante. Né? Deu à Liga o compromisso, né, acabou não funcionando, no fundo foi uma grande hipocrisia, no fundo serviu apenas para a França e a Grã-Bretanha, vitoriosos na Primeira Guerra Mundial, ampliarem seus domínios, mas em tese o sistema de mandatos
né, serviria a essa causa da independência, né, ajudar esses territórios, né, coloniais a transitarem para a condição de estados independentes, né, passando, né, pela condição de territórios mandatados, né, administrados por França e Grã-Bretanha especialmente. Mas foi uma hipocrisia porque permitiu à França e à Alemanha tomarem para si territórios que tinham integrado o Império Otomano, que tinham pertencido à Alemanha, colônias alemãs, né? Além disso, a Liga também promove uma proteção de minorias e refugiados, né? Foi criado um alto comissariado para refugiados, né? O comissariado Nansen, né? O Nansen é quem chefiou esse comissariado, né? Interessado em proteger esses grupos vulneráveis, minorias, refugiados, né? Que ficaram muito vulneráveis no contexto ali do fim de 3 grandes impérios, né? A Primeira Guerra Mundial coincide não só com o fim do Império Otomano, que eu já citei, mas também o fim do Império Austro-Húngaro, o fim do Império Russo. Então, havia muita violência contra minorias étnicas, religiosas. Era importante fazer essa proteção, a Liga assume esse compromisso. O combate ao tráfico de entorpecentes, também um compromisso assumido pela Liga, né, que depois será continuado pela ONU, inclusive. A ONU, aliás, vai manter esses compromissos, né, proteção a refugiados, combate a entorpecentes. O sistema de mandatos vira também, né, no âmbito da Liga, uma outra coisa, mas voltada igualmente, né, para ajudar territórios coloniais a se tornarem independentes. Então, percebam que a Liga tinha um mandato amplo, boa parte do qual será herdado pela ONU pouco depois. Vamos fazer aqui nosso último intervalo, meus caros alunos, voltamos em seguida para a parte final desta nossa aula. Muito bem, vamos para a parte final aqui da nossa aula, né, a parte 4, né, em que vamos fechar alguns comentários de análise sobre a Liga das Nações, né, pavimentando o caminho, né, para aquilo que faremos na próxima semana, né, que será a nossa primeira aula dedicada à Organização das Nações Unidas, né, a ONU. É um tema super importante aqui neste nosso módulo Atena. Okay? Mais importante do que conhecermos os objetivos, né, ou algumas características da Liga das Nações, é reconhecermos por que a Liga não deu certo. Ora, a título de análise aqui no nosso curso, é absolutamente importante, né, vermos o porquê, né, dessa iniciativa inovadora, transcendente, não ter funcionado a contento. Né? O grande objetivo da Liga das Nações, né, conforme comentamos, era evitar os horrores de uma nova guerra total. E o que a Liga vai conseguir em um espaço de 20 anos, não mais do que 20 anos, é uma nova guerra total. Ainda mais total do que a primeira, ainda mais devastadora do que a primeira, ainda mais traumática do que a primeira. Então, isso é algo que temos que levar em consideração. O que deu errado, afinal de contas? Por que a Liga não funcionou? E esse é um diagnóstico importante porque o diagnóstico era feito pela própria ONU, ou por aqueles que decidiram lançar a ONU. Porque a ideia era justamente fazer com que a ONU aproveitasse o que a Liga tinha de bom e descartasse o que a Liga tinha de ruim. Então era preciso fazer um diagnóstico preciso do que não tinha funcionado bem na Liga das Nações, dos equívocos, dos erros da Liga das Nações, que nós vamos chamar aqui de fragilidades da Liga. Esse conjunto de fragilidades da Liga das Nações, que vamos apontar e analisar nesta última parte da aula, ajuda a entender o fracasso da organização, ajuda a entender o porquê da Segunda Guerra Mundial e depois servirá de base para as mudanças mais significativas, né, que vimos na ONU quando comparamos a ONU com a própria Liga das Nações. Okay? Uma primeira fragilidade sempre marcante, chamativa, quando pensamos, senhores, na Liga das Nações, é a falta de universalismo, né, ou falta de representatividade, se quiserem. A Liga das Nações, apesar de ter tido, né, ao todo, né, cerca de 50 membros, né, considerando todos os períodos em que ela existiu, né, houve cerca de 50 estados que participaram, né, em algum tempo da Liga, né, claro que não todos ao mesmo tempo, mas em algum tempo da Liga, a Liga teve algumas ausências muito sentidas que minaram e comprometeram largamente a sua representatividade, o seu universalismo. Né. Por exemplo, os Estados Unidos da América, vejam isso é muito chamativo, meus caros alunos, os Estados Unidos da América jamais, nem por um dia sequer participaram da Liga das Nações.
o que não deixa de ser algo surpreendente, porque a proposta de criação da Liga das Nações foi do presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson. Ele que propôs a criação da Liga, nos seus 14 pontos de Wilson, né, o 14º ponto de Wilson, ele trouxe ali essa proposta, criação da Liga das Nações. Mas a ideia do presidente americano, né, não convenceu os parlamentares dos Estados Unidos, não convenceu os senadores americanos. No Senado dos Estados Unidos prevalecia o interesse pela retomada do isolacionismo, que tinha sido a grande marca da política externa do país no século XIX. Os senadores americanos entendiam que os Estados Unidos já tinham feito demais, entrando na Primeira Guerra Mundial e decidindo os rumos da Primeira Guerra Mundial a favor dos aliados europeus. Caberia agora voltar para casa, recolher-se no bom e velho isolacionismo do século XIX. Eles não concordavam, né, com a adesão ao Pacto da Liga. Eles não concordavam com a adesão a um sistema de segurança coletiva da Liga das Nações. Entendiam que o melhor caminho para os Estados Unidos era efetivamente recolher-se no isolacionismo. Tá? Eles prezam muito respeito pela soberania, respeitam essa atitude soberanista dos Estados Unidos. Né? Não entendem como razoável os Estados Unidos eventualmente ter que participar de um conflito ou entrar numa guerra por força do sistema de segurança coletiva da Liga. Eles querem ter autonomia máxima, soberania plena para decidir em que conflitos entrar, para definir quando atuar, quando não atuar. E ponto. Essa é a lógica. É isso que está na cabeça dos senadores americanos. Então, eles nunca ratificaram o Pacto da Liga. A Liga foi criada pelo artigo 1º do Tratado de Versalhes. Os Estados Unidos nunca ratificaram o Tratado de Versalhes. Por isso os Estados Unidos não entram na Liga. E isso compromete a representatividade, o universalismo. Ora, a mais importante potência, isso é nítido, a mais importante potência extra-americana fica de fora da Liga das Nações. De fora da Liga. O ator mais importante, com maior poder, com maior envergadura da Liga, fica de fora. O de maior envergadura no mundo, fora da Europa, fica de fora da Liga. Não participou nem por um dia, nem por uma hora sequer. Isso compromete representatividade. Isso compromete o universalismo. E ao comprometer a representatividade, compromete a legitimidade também da Liga das Nações. A legitimidade na hora de agir. Conforme já comentamos aqui, quanto mais representativa é uma organização internacional, quanto maior o seu universalismo, mais legítima ela será, por óbvio, na hora de agir. É fundamental lembrarmos disso. Então, essa é uma fragilidade grande da Liga das Nações. E não é a única, reparem, né, essa falta de universalismo também se explica pela ausência da Alemanha, que foi proibida de entrar na Liga, só vai entrar em 26. Então, durante os primeiros anos da Liga, a Alemanha foi proibida de participar da Liga das Nações. O que também mina, o que também compromete a representatividade da Liga. A Alemanha é a maior potência europeia, mesmo derrotada. É a maior potência militar e econômica, mesmo derrotada na Primeira Guerra Mundial. É impedida de participar da Liga. Só vai entrar na Liga em 1926. A União Soviética só entrou nos anos 30. A União Soviética, com tudo que ela representa, só entrou nos anos 30 na Liga das Nações. E vai entrar por uma porta e vai sair pela outra. Isso é curioso também. A União Soviética só é admitida na Liga nos anos 30 e depois vai ser expulsa por conta ali, né, das brigas com a Finlândia. Né, há tretas históricas, né, entre União Soviética e Finlândia. A Finlândia fez parte da Rússia, inclusive. Agora entrando na OTAN. Ficou pouquíssimo tempo, um ator importantíssimo para a geografia europeia, eurasiática. O Brasil é membro fundador da Liga, fez parte como membro não permanente do Conselho da Liga, mas rompeu com a Liga em 26, exatamente por ciúme da Alemanha. Porque o Brasil sonhava já à época, reparem que o sonho é antigo. O Brasil sonhava já à época com o assento permanente no Conselho da Liga. O assento foi criado, mas foi dado à Alemanha, que acabava de ser admitida
A Alemanha que acabava de entrar na Liga das Nações, o Brasil ficou com ciúme. Com ciúme. Decidiu romper. O Brasil sentiu-se ferido no seu orgulho de potência. Decidiu romper com a Liga das Nações. Então são fatos que constrangem realmente o universalismo e a representatividade. Além desse primeiro fator, vamos projetar aqui, além desse primeiro fator, que é a falta de universalismo, tem um outro fator importante, que é justamente o fato das decisões da Liga serem tomadas por consenso. Isso é um problema. Na prática se revelou como um problema. Problema sério, podemos dizer, inclusive. Problema sério. Não é algo trivial. Não é algo trivial. É um problema bastante sério. Ora, a ideia do consenso significa dar poder de veto para todos. No Conselho da Liga das Nações, todos os membros, permanentes e não permanentes, têm poder de veto. Em nome da igualdade soberana. Tratar a todos os membros do Conselho igualmente, permanentes e não permanentes, são todos iguais. São todos iguais, todos tendo poder de veto. Por isso, as decisões no Conselho da Liga eram por consenso. O consenso significa poder de veto para todos. Os membros do Conselho da Liga, permanentes e não permanentes. Todos com poder de veto e igualdade soberana. A ideia é liberal. Uma ideia, a princípio, parece ótima. Mas na prática não funcionou bem. Porque dar poder de veto a um número grande de atores significa implicar em paralisia decisória. É mais difícil decidir. Poder de veto na mão de muitos significa favorecer a paralisia. Basta um não querer alguma coisa, ele pode vetar, e aí não se decide nada. Existem organizações que até hoje se movem pelo consenso. O Mercosul é consenso. A OMC, com seus 164 membros, é consenso. Consenso. Não é algo trivial. Consenso. Mas quando se esbarra na paralisia decisória, seja no Mercosul, seja na OMC, é ruim porque não vai se conseguir determinado acordo comercial, não vai se conseguir aprovar um acerto na área de comércio. É chato, mas os efeitos não são traumáticos. A paralisia na Liga significa paralisia em questões de vida ou morte, em questões de paz e segurança. Significa não agir em questões sensíveis e cruciais para a paz internacional. Significa nada fazer diante da matança, do genocídio, da morte de pessoas. Então é ruim para a Liga ficar inerte. E a inércia deriva do consenso, que significa a paralisia decisória. Exigir o consenso acaba muitas vezes significando a paralisia na hora de decidir. Isso é péssimo, isso é traumático demais. Vejam aqui. Tá? Além da decisão por consenso, que significa ser mais difícil decidir, a decisão tem caráter recomendatório. As decisões da Liga, as resoluções aprovadas até pelo Conselho da Liga, tinham caráter meramente recomendatório. Isso é muito ruim. É uma mera recomendação. Nós achamos aqui na Liga que você não deve invadir o amiguinho aí, o vizinho. Não dá. As decisões têm que ser vinculantes. Não podem ter caráter meramente recomendatório. Uma decisão sem força vinculante serve para muito pouco, sobretudo em questões sensíveis, como paz e segurança. Mas é que havia um grande temor de impactar na soberania. Havia um grande cuidado com isso, né? Então não se queria impactar na soberania, não se queria afetar o princípio da soberania. Então tudo que a Liga decidia era recomendatório, carecia de força vinculante. É mais um sinal de fragilidade. A Liga também não tinha dentes, né? Eu coloquei aqui o termo toothless. Toothless. A Liga banguela. Deus meu, banguela. Não tem dentes. O que significa que a Liga não contava com sanções efetivas. Não tinha o poder efetivo de impor sanções. Isso é muito ruim para a Liga das Nações. Isso é muito ruim para a imagem da Liga das Nações. É péssimo.
não ter o poder efetivo de impor sanções. A Liga acaba ficando limitada muito, né, a decisões que carecem de força vinculante, que são meras recomendações, e não tem como obrigar os Estados a fazer ou deixarem de fazer alguma coisa, porque não contará com instrumento de sanção efetiva. A Liga não tem dentes. Então, mesmo quando ela ameaça, é aquela boca sem dentes, aquela boca mole, sem dentes, que não causa temor em ninguém. É a falta de capacidade efetiva de impor sanções. A ONU vai ser diferente, né? Como veremos, a ONU tem dentes afiadíssimos. Os dentes da ONU são bem afiados, inclusive. O problema da ONU é de outra ordem. A ONU tem dentes, a ONU tem a capacidade de impor sanções, não há dúvida disso. O problema da ONU é que as mordidas são seletivas. As mordidas são seletivas. A ONU morde alguns e não morde outros. Ela morde A e não morde B. Esse é o problema da ONU. É um problema sério. Ela morde alguns e não morde outros. Aí complica, e muito. E muito. Tá? Mordidas seletivas. Acho que a gente vê na ONU. Tá? Mas ela tem dentes. Então, quando a gente vê o panorama da Liga, a gente vê que a Liga ficou inerte, né? Seja por causa do consenso, por causa da decisão recomendatória, pela falta de poder de impor sanções. A Liga acabou ficando inerte em questões muito sensíveis para a segurança internacional. Inerte. Só assistindo, não reagindo, não respondendo como se esperava, não acionando o sistema de segurança coletiva no qual ela estava assentada, no qual ela tinha sido construída. Inércia, em questões muito sensíveis. Né? Então a Liga nada faz diante, por exemplo, do avanço alemão sobre a Manchúria. Né? Para muitos, na verdade, esse é o começo da Segunda Guerra Mundial. A invasão da Manchúria pelo Japão em 1931. 1931. Que o Japão invade a Manchúria. O que a Liga faz? Nada! Nada! Deus meu, nada! Nada! Grave. Muito grave. Tivemos também, né, como outro fator dramático que revela igualmente essa inércia da Liga, a invasão da Itália no norte da África. Ali na região do chifre da África, Etiópia, Eritreia. O que a Liga faz? Nada. A invasão da Etiópia pela Itália não levou a uma reação da Liga. Deveria ter levado. Deveria ter levado. A Liga não faz nada. A Etiópia é um estado independente, soberano, invadido pela Itália. A Liga não faz nada. Assiste. E um caso ainda mais dramático, na Europa, a invasão da Tchecoslováquia pelas tropas nazistas, de Hitler, pelas tropas alemãs, a anexação de uma parte da Tchecoslováquia ao território alemão, a região de Sudetos, anexada à Tchecoslováquia, anexada à Alemanha, né, um pedaço da Tchecoslováquia foi anexado à Alemanha, e o que a Liga faz? Nada. Assiste. Então são alguns exemplos emblemáticos da inércia da Liga das Nações, né, o que inequivocamente demonstra uma fragilidade grave. A Liga foi criada para evitar os horrores de uma nova guerra total, assentada em um sistema de segurança coletiva, capaz de responder a qualquer ato de agressão, de maneira dura, né, por meio de um acionamento da segurança coletiva. Não fez. Inércia. Isso significa que a Liga nunca conseguiu fazer nada? Não, não é isso. Eu faço questão de dizer também que houve casos de sucesso. Houve casos de sucesso. Né? Talvez não os mais impactantes, mas houve casos de sucesso. Né? Houve momentos importantes na Liga das Nações. Né? Por exemplo, a Liga foi fundamental, né, para mediar a questão de Letícia. Fundamental. Absolutamente fundamental para mediar a questão de Letícia. A questão de Letícia foi uma disputa territorial entre Peru e Colômbia, né, na região de fronteira, né, em Letícia, justamente, onde o Brasil atuou ao lado da Liga das Nações. O Brasil não estava mais na Liga, mas atuou ao lado da Liga, ajudando nessa mediação, nessa disputa territorial entre Peru e Colômbia. Importante. A Liga também foi fundamental para mediar uma disputa territorial entre Grécia e Bulgária, evitando ali uma guerra entre Grécia e Bulgária, também extremamente importante. Então houve casos de sucesso, mas houve esses casos sensíveis que acabaram estando na raiz
da Segunda Guerra Mundial, onde a Liga não atuou. Japão, Itália, Alemanha formam um eixo na Segunda Guerra Mundial. E eles já vinham dando sinais de desprezo pela paz, protagonizando atos de agressão que deveriam ter sido respondidos pela Liga para evitar a Segunda Guerra Mundial. E não fez. E aí o resultado, reparem aí, né, na parte final desse nosso penúltimo slide, é a Segunda Guerra Mundial. Diante dessa inércia, o resultado é a Segunda Guerra Mundial. Né, já em 1939, né, 20 anos depois de lançada a Liga das Nações. Tá? Então não tem nada que se aproveite? Não é isso. Há, sim, um legado. Eu uso esse termo aqui no nosso último slide, reparem só. Há um legado. A Liga deixa um legado para a ONU. Algo que a ONU pode incorporar, algo que a ONU pode aproveitar, né, algo que a ONU pode herdar. Nem tudo foi descartado. Né? A ONU teve a sabedoria de aproveitar pontos importantes. Isso aqui é extremamente marcante. Extremamente marcante. E temos que levar em consideração. Reconhecer, né, justamente aquilo que foi aproveitado, aquilo que foi herdado, né, pela ONU. Por exemplo, o sistema de segurança coletiva, como já comentamos. A ONU também vai se pautar, a ONU também vai se assentar em um sistema de segurança coletiva. Isso é muito claro. A ONU está assentada em um sistema de segurança coletiva. Perfeito. Perfeito. Super importante. A ONU foi construída sobre um sistema de segurança coletiva. Também pautada nessa lógica, né, da resposta coletiva contra uma agressão, né, dentro de uma ideia de indivisibilidade do sistema. Importante. E vamos ver, né, nas aulas de ONU que houve o acionamento desse sistema. Poucas vezes, pouquíssimas vezes, mas houve. Da Coreia em 1950, no Iraque em 1990. Poucas vezes, mas houve. Uma segunda característica importante que reconhecemos também é a diplomacia pública. A ONU está toda ela assentada na diplomacia pública, aquele princípio liberal, wilsoniano, da publicidade, da transparência, do fluxo de informações. Isso é muito caro. Isso é muito caro à ONU. A publicidade é uma máxima que regula, que fundamenta, né, o funcionamento da ONU. Mesma coisa, né, conforme também nós já antecipamos, né, a ONU vai herdar um compromisso com a transição de territórios coloniais para a condição de Estado independente. O sistema de mandatos não foi herdado na sua plenitude, ele foi amplamente reformulado, mas a ONU herda o compromisso da Liga de ajudar territórios coloniais a se tornarem independentes. Assim como a ONU também herda o compromisso de proteger minorias e refugiados, ou de combater o tráfico de entorpecentes, como comentamos antes. Quando eu penso na questão dos refugiados, o comissariado Nansen, o Alto Comissariado da Liga para Refugiados, vai ser depois replicado na ONU. A ONU vai criar em 1950 o Acnur, que existe até hoje, importantíssimo, aliás, muito falado no mundo sempre, o Alto Comissariado da ONU para Refugiados. O Acnur, que é herdeiro do Comissariado da Liga para Refugiados, distribui todos os anos uma premiação, a medalha Nansen, em reconhecimento justamente às organizações e pessoas que atuam em favor dos refugiados, em homenagem ao comissário da Liga, o comissário Nansen. Então há um legado aqui. Esse papel da Liga em favor dos refugiados foi herdado pela ONU, super importante. A Liga tinha uma corte internacional, chamada de Corte Permanente de Justiça Internacional, que será herdada pela ONU, vai mudar o nome. A Corte Permanente de Justiça Internacional vai virar Corte Internacional de Justiça, vai virar CIJ. Funciona na mesma cidade, em Haia, no mesmo prédio. A Corte Permanente de Justiça Internacional da Liga será herdada pela ONU, vai virar a Corte Internacional de Justiça, funciona na mesma cidade, no mesmo prédio. É uma herança direta. A Organização Internacional do Trabalho, a OIT, foi criada pela Liga, em 1920, justamente como uma organização subordinada à Liga para cuidar dos padrões trabalhistas no âmbito internacional. Será herdada pela ONU. A OIT
Organização Internacional do Trabalho, criada pela Liga em 1920, faz parte hoje do sistema ONU, ao lado da OMS, da FAO, da Unesco e por aí vai. Integra o chamado sistema ONU. Tá? Então, houve muita coisa que a ONU aproveitou e soube reconhecer os méritos, a importância, né, de ações, de práticas levadas a cabo pela Liga. Tá? Então, esse slide aqui ele é lúcido por mostrar isso para vocês. Tá? E lembrem que a Liga, embora ela, claro, tenha parado de funcionar em termos práticos desde o final dos anos 30, com a eclosão da Segunda Guerra Mundial, a Liga só vai ser extinta em 1946. A Liga existiu de 1919, quando foi criada pelo artigo 1º do Tratado de Versalhes, até 1946. Durante alguns meses existiu ao mesmo tempo a ONU, né, veremos na semana que vem, foi inaugurada em outubro de 45, e a Liga, que só foi extinta em 46. Tá? A Liga existiu de 1919 até 1946, mas nos últimos anos, né, desde a eclosão da Segunda Guerra, não tinha mais nenhum tipo de papel efetivo. Ok? Esse era o meu recado de hoje. Deixo para vocês aí o meu muito obrigado pela atenção nesta nossa primeira aula aqui do nosso módulo Atena no curso Diplomacia 360 graus. Né? Muita saúde para todos e todas, cuidem-se muito, bons estudos, né? Vamos engrenar uma sequência de aulas a partir da semana que vem para falarmos de ONU e de temas caros à agenda onusiana. Ok? Um abraço e até a próxima semana.